Testemunho CCB, jovem sarou de teratoma em reunião, Congregação Cristã no Brasil, CCB 306. O chamado na escuridão. A noite estava fria em São Paulo, capital, quando Daniel Ferreira, um jovem de 22 anos, adentrou pela primeira vez as portas da Congregação Cristã no Brasil, CCB 306. Não era uma visita casual. Ele vinha arrastando uma dor que nem os médicos conseguiram explicar direito. Há meses sentia um peso no peito, como se algo o esmagasse por dentro. Os exames revelaram um teratoma mediastinal, um tumor raro, composto por tecidos anormais, que crescia entre seus pulmões e coração. Os especialistas do Hospital das Clínicas foram claros: é uma massa complexa. A cirurgia é de alto risco, e mesmo assim não há garantias. Daniel, filho de pais não praticantes, nunca havia pisado em uma igreja. Mas naquela tarde, enquanto folheava um folheto evangelístico deixado por um irmão da CCB no ponto de ônibus, uma frase saltou aos seus olhos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Algo dentro dele estremeceu. Não era fé ainda, era desespero. E o desespero, às vezes, é a ponte que leva o homem até Deus. Ele entrou na reunião das 20 horas com o coração acelerado. O templo simples, sem imagens ou adornos, contrastava com as igrejas que via pela televisão. Homens de ternos escuros, mulheres de vestidos longos e lenços na cabeça, todos em silêncio reverente. O corinho de jovens entoava hinos à capela, e a voz do presbítero ecoava com autoridade. O Senhor não desampara os que o buscam. Daniel sentou-se no último banco, as mãos trêmulas. Não sabia orar, não sabia nem se ajoelhar direito. Mas quando o irmão mais velho ao seu lado estendeu a mão e disse: Deus te abençoe, irmão, algo dentro dele quebrou. A luta entre a medicina e a fé. Os dias seguintes foram um turbilhão. As consultas médicas se acumulavam e os laudos só pioravam. O tumor, antes do tamanho de uma bola de tênis, já pressionava sua traqueia, dificultando até a respiração. Os médicos insistiam na cirurgia de urgência, mas as chances de hemorragia massiva ou danos ao nervo frênico eram altas. Se operar, pode ficar paralisado. Se não operar, o tumor pode romper e causar uma septicemia. Disse o Dr. Renato, seu oncologista, com voz séria. Daniel voltava para casa esmagado. Mas toda noite, como um fio de esperança, ele voltava a CCB 306. Lá, os irmãos oravam por ele em voz baixa, mas com uma convicção que ele nunca vira. Uma senhora idosa, Irmã Maria, aproximou-se dele após uma reunião e segurou suas mãos. Meu filho, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele é o médico dos médicos. Confia nele. Daniel chorou. Não eram lágrimas de dor física, era o peso da dúvida caindo aos poucos. Mas e se eu morrer na cirurgia? Perguntou com a voz embargada. A Irmã Maria olhou nos seus olhos e respondeu com uma certeza que só vem do Espírito. Se for da vontade de Deus, você não vai morrer, mas se Ele te chamar, será para um lugar melhor. A questão não é se você vai viver, mas como você vai viver, com medo ou com fé. Aquilo o abalou. A noite do milagre. Era uma quarta-feira, dia de reunião de oração. Daniel chegará mais cedo, sentindo uma urgência no espírito. O tumor já o impedia de deitar, ele dormia sentado em uma poltrona, com oxigênio suplementar. Mas naquela noite algo era diferente. O presbítero José, homem de barba branca e olhos penetrantes, subiu ao púlpito e anunciou: Hoje é noite de libertação. Há alguém aqui que precisa de um milagre urgente do Senhor? Daniel sentiu um calafrio. Ele sabia que aquilo era para ele. Quando o presbítero fez o chamado para os enfermos, Daniel levantou-se com dificuldade, apoiado no irmão Carlos, um jovem obreiro que o acompanhava desde a primeira visita. Ao chegar à frente, o presbítero o olhou e perguntou: Filho, o que você busca aqui? Eu tenho um tumor. Os médicos dizem que é grave. Eu não sei mais o que fazer. Sua voz falhava. O presbítero colocou as mãos sobre sua cabeça e orou em voz alta, com uma autoridade espiritual que encheu o templo. Pai Celestial, Tu que saraste os enfermos nos dias de Teu Filho, que abristes os olhos dos cegos e fizeste os coxos andar, olha para este jovem. Ele veio até Ti com um coração quebrantado. Destrói esta doença, como destruíste a serpente de bronze no deserto. Em nome de Jesus, este tumor secará como a figueira que não dá fruto. Amém. O templo explodiu em amém. Daniel sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo como se algo saísse dele. Caiu de joelhos, chorando sem parar. Glória a Deus! Gritou uma irmã ao fundo. Quando ele se levantou, algo havia mudado. A pressão no peito havia diminuído. Ele respirou fundo, sem dor. Irmãos, eu sinto que estou sarado. Disse entre lágrimas. O presbítero sorriu e abençoou-o.
Vá ao médico amanhã. Deus confirmará. A confirmação médica e a glória a Deus. Na manhã seguinte, Daniel foi ao Hospital das Clínicas para uma tomografia de controle. O Dr. Renato o recebeu com um ar cético. Daniel, você está muito otimista. Esse tipo de tumor não some da noite para o dia. Mas quando os resultados saíram, o médico empalideceu. Isso não é possível, murmurou, olhando para as imagens. O que foi, doutor? Daniel perguntou com o coração aos pulos. O tumor encolheu 80%. O que antes era uma massa sólida agora parece calcificado. É como se tivesse morrido por dentro. O médico balançava a cabeça incrédulo. Isso não tem explicação médica. Você fez algum tratamento alternativo? Daniel sorriu. Sim, doutor. Tratamento divino. O médico, embora não fosse religioso, não teve como negar. Bem, continue o que estiver fazendo. Isso é milagroso. O batismo e a nova vida. Uma semana depois, Daniel estava de pé, sem oxigênio, respirando normalmente. O presbítero José o chamou para um testemunho público na reunião dominical. Irmãos, este jovem aqui é uma prova viva do poder de Deus. Ele veio até nós com uma sentença de morte, mas o Senhor o livrou. Hoje ele vai dar o seu coração a Jesus. O templo irrompeu em glórias. Daniel, emocionado, subiu ao batistério, vestindo a túnica branca dos neófitos. Quando foi imerso nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sentiu como se toda a escuridão do passado fosse lavada. Ao sair das águas, o presbítero o abraçou. Agora você é filho de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Daniel chorou como uma criança. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão. A vida na congregação, o cotidiano da fé. Nos meses seguintes, Daniel se integrou totalmente à CCB 306. Ele agora participava dos cultos 3 vezes por semana, ajudava na limpeza do templo, e se juntava aos jovens nos estudos bíblicos. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para a escola dominical, o irmão Lucas, um jovem obreiro, aproximou-se. Daniel, você já pensou em servir ao Senhor de alguma forma? Como assim, irmão? Orar pelos enfermos, visitar os necessitados, talvez até pregar a palavra um dia. Deus te deu um testemunho poderoso. Por que não usá-lo para abrir os olhos de outros? Daniel refletiu. Ele nunca imaginara que poderia ser usado por Deus. Mas agora, olhando para trás, via como o Senhor o tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Eu quero sim, mas não sei por onde começar. O irmão Lucas sorriu. Comece orando. Deus vai te mostrar o caminho. O primeiro milagre que ele presenciou. Certo dia, enquanto Daniel distribuía folhetos na Praça da Sé, uma mulher aproximou-se, chorando. Moço, o senhor é daquela igreja que ora pelos doentes? Sim, irmã. O que aconteceu? Minha filha tem leucemia. Os médicos disseram que só um transplante de medula pode salvá-la, mas não temos dinheiro. Daniel sentiu o Espírito Santo falando em seu coração. Vem comigo, disse com uma firmeza que não vinha dele. Ele levou a mulher até a CCB 306. Naquela mesma noite, durante a reunião de oração, a igreja inteira intercedeu pela menina. 3 dias depois, a mãe voltou chorando de alegria. Eles encontraram um doador compatível, e a prefeitura vai cobrir os custos. É um milagre. Daniel entendeu naquele momento que Deus não o salvara apenas para si mesmo, mas para que ele fosse um canal de bênçãos. Aprovação que veio para fortalecer. Nem tudo foram rosas, porém. 1 ano depois de sua cura, Daniel perdeu o emprego. As contas se acumulavam, e a tentação de duvidar voltou a bater a porta. Deus, por que agora? Eu te servi com fidelidade. Orou desanimado em seu quarto. Mas na reunião seguinte, o presbítero leu um texto que parecia dirigido a ele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, 10. Na semana seguinte, um irmão da congregação, dono de uma oficina mecânica, ofereceu-lhe um trabalho. Daniel, você precisa de um emprego? Eu preciso de um ajudante honesto. Deus proveu. Mais uma vez. O chamado para o ministério. Com o tempo, Daniel amadureceu na fé. Ele agora lia a Bíblia diariamente, jejuava nas sextas-feiras e participava das vigílias. Até que, numa reunião de obreiros, o presbítero José o chamou. Daniel, nós temos observado seu crescimento. Você tem chamado para servir como auxiliar dos jovens. Seu coração disparou. Eu, presbítero. Mas eu ainda sou novo na fé. Moisés também disse que não sabia falar. Davi era só um pastor. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Daniel aceitou o desafio.
Agora, além de testemunhar sua cura, ele ensinava os jovens, visitava os enfermos e orava pelos necessitados. O reencontro com o passado. Um dia, enquanto pregava em uma campanha evangelística no Parque do Ibirapuera, Daniel avistou seu pai na multidão. O homem, alcoólatra e distante, olhava para ele com olhos cheios de vergonha. Após a pregação, o pai aproximou-se, cabeça baixa. Filho, eu ouvi falar que você sarou de um tumor. É verdade? Sim, pai. Deus me curou. O homem quebrou em pranto. Eu sempre fui um pai ruim. Abandonei você e sua mãe. Mas ver você aqui, falando de Deus, me faz pensar que talvez ainda haja esperança para mim. Daniel abraçou-o. Pai, Jesus perdoa. Ele me perdoou, e pode perdoar você também. Naquela noite, seu pai foi pela primeira vez a uma reunião da CCB. E meses depois também se batizou. A mensagem final: Deus ainda faz milagres. Hoje Daniel Ferreira é um obreiro ativo na CCB 306. Ele viaja por várias congregações, contando seu testemunho e orando pelos enfermos. Já viu dezenas de curas, desde dores crônicas até cânceres em remissão. Em uma de suas pregações ele sempre repete: muitos dizem que milagres acabaram. Mas eu estou aqui para dizer, Deus ainda opera. Ele não mudou. O que mudou foi a falta de fé do homem. Se você buscar a Deus de todo o coração, Ele responderá, não do jeito que você quer, mas do jeito que você precisa. E então, com os olhos brilhando, ele conclui: eu era um jovem condenado. Hoje, sou um servo de Cristo. Se Deus fez isso por mim, imagine o que Ele pode fazer por você. Glória a Deus. Fim, mas a história continua. Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB que experimentaram o poder de Deus. Que ele sirva para fortalecer a fé daqueles que creem e abrir os olhos daqueles que ainda duvidam. Testemunho CCB, jovem sarou de teratoma em reunião, Congregação Cristã no Brasil, CCB 306. Continuação, uma história de fé, lutas e milagres que não terminou no batismo, mas se estendeu em uma vida de serviço e provações que só fortaleceram a confiança em Deus. O primeiro desafio após a cura, a provação da fé. Os primeiros meses após a cura de Daniel foram um turbilhão de emoções. Ele acordava todas as manhãs com um misto de gratidão e medo. Será que o tumor voltou? Será que foi só um sonho? As dúvidas o assombravam, especialmente nas noites silenciosas, quando a solidão batia à porta. Mas era nos cultos da CCB 306 que ele encontrava refúgio. Uma tarde, após uma reunião de oração, o irmão José, um obreiro experiente, o chamou para um canto do salão. Daniel, você está sentindo alguma coisa diferente? Perguntou com a voz grave, mas cheia de preocupação genuína. Daniel hesitou. Não queria parecer ingrato, mas a verdade era que às vezes, uma pontada no abdômen o fazia tremer. Às vezes, eu sinto umas dores, irmão. Mas eu oro, e passa. O irmão José colocou a mão em seu ombro, firme como uma rocha. Filho, o diabo não desiste fácil. Ele vai tentar te abalar, fazer você duvidar do que Deus já fez. Mas lembre-se, a palavra diz que pela fé, entendemos que os mundos foram criados, Hebreus 11:3. Se Deus criou o mundo do nada, Ele não vai deixar um tumor te vencer. Mas você tem que permanecer na fé. Não é só um momento de êxtase na reunião, é uma vida de confiança. Aquelas palavras ecoaram em seu coração. Daniel entrou em casa naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Não de medo, mas de determinação. Senhor, eu não vou duvidar. Mesmo que a dor volte, mesmo que o médico diga que está tudo errado, eu vou crer no teu poder. Porque o Senhor é maior que qualquer relatório médico. E assim, ele aprendeu a primeira lição pós-milagre. A cura não era o fim, era o começo de uma batalha espiritual. O chamado para o serviço. Agora você trabalha para mim. 3 meses depois da sua cura, durante um culto de doutrina, o irmão Paulo, o pastor da CCB 306, o chamou à frente. O salão estava lotado, o ar pesado com o cheiro de café e pão caseiro que as irmãs tinham servido antes da reunião. Irmãos, hoje nós temos um jovem aqui que Deus tirou das garras da morte. Daniel, venha cá. Daniel sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Não gostava de ser o centro das atenções, mas obedeceu. Quando ficou diante da congregação, o irmão Paulo olhou nos seus olhos e disse: Deus te curou. Mas Ele não te curou só para você ficar aí, sentadinho, aproveitando a vida. Agora você trabalha para Ele. Você vai ser um obreiro. Vai visitar os enfermos, vai orar pelos que estão como você estava. Porque a fé sem obras é morta. O coração de Daniel disparou. Um obreiro. Ele mal sabia pregar, mal sabia orar em público. Mas algo dentro dele ardia. Era como se uma chama tivesse sido acesa. Sim, irmão.
Eu aceito. Respondeu com a voz trêmula, mas firme. Naquela noite, depois do culto, o irmão Mateus, um dos mais antigos da congregação, o levou para um lado. Filho, ser obreiro não é brincadeira. Você vai ver coisas que vão te chocar. Vai orar por pessoas que vão morrer na sua frente. Vai ver demônios se manifestando. Mas você não pode recuar. Porque se Deus te chamou, Ele vai te sustentar. Daniel engoliu em seco. E se eu não der conta, irmão? O velho obreiro sorriu, mostrando os dentes amarelados pelo tempo e pelo café forte da roça. Você não vai dar conta mesmo. Mas Deus dá. E é nisso que a gente confia. A primeira missão, o encontro com a morte. A primeira vez que Daniel foi enviado para orar por um enfermo foi um choque. Era uma irmã da congregação, Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos, com um câncer de mama em estágio avançado. Quando ele chegou à casa dela, o cheiro de doença e remédios o atingiu como um soco. Dona Maria estava deitada, pálida, os olhos fundos. Ao vê-lo, tentou sorrir. Ah, é você, Daniel? O menino que Deus curou? Ele assentiu, sentindo as mãos suadas. Sim, irmã, eu vim orar pela senhora. Ela suspirou, olhando para o teto de madeira gasto pelo tempo. Eu já orei tanto. Não sei se ainda tem jeito. Daniel não sabia o que dizer. Todas as palavras que havia ensaiado sumiram. Então, ele fez a única coisa que veio à mente. Ajoelhou-se ao lado da cama, pegou a mão frágil da irmã e começou a orar. Pai Celestial, o Senhor que me curou pode curar a irmã Maria. Eu não tenho poder, não tenho sabedoria, mas o Senhor tem. Se for da tua vontade, estende tua mão e toca nela. Em nome de Jesus. Por um momento nada aconteceu. Então, Dona Maria começou a chorar. Não de dor, mas de alívio. Eu sinto uma paz, Daniel. Como se alguém tivesse tirado um peso de mim. 3 dias depois, Dona Maria faleceu. Daniel ficou arrasado. Por que Deus não a curou como me curou? Ele questionou, chorando no banheiro da igreja depois do enterro. Foi o irmão Paulo quem o encontrou lá, lavando o rosto com água fria. Você acha que Deus não ouviu sua oração? Daniel enxugou os olhos, frustrado. Ela morreu, irmão. O que adianta? O pastor o olhou com uma serenidade que só vem de quem já viu muitas batalhas. Ela morreu em paz, Daniel. Você viu o sorriso dela nos últimos dias? Você a levou até os braços de Jesus. Isso não é derrota, é vitória. Às vezes, a cura não é física. Às vezes, é a alma que precisa ser salva. Aquilo doeu, mas também trouxe clareza. Daniel entendeu que ser instrumento de Deus não significava que todas as orações seriam respondidas do jeito que ele queria, mas do jeito que Deus sabia ser melhor. A luta contra o preconceito. Isso é Tinguma, não é de Deus. Nem tudo eram rosas. Quando Daniel começou a visitar hospitais e casas de enfermos, muitos o olhavam com desconfiança. Em uma ocasião, foi a um hospital público orar por um homem com leucemia. Ao entrar no quarto, a esposa do paciente o encarou com hostilidade. O que você quer aqui? Já temos médico, não precisamos de macumbeiro. Daniel engoliu a ofensa. Eu não sou macumbeiro, irmã. Sou cristão. Só vim orar pelo seu marido, se a senhora permitir. Ah, é? E esse negócio de passar a mão na cabeça, isso é coisa de Deus? Ele respirou fundo, lembrando das palavras do irmão José. O diabo vai usar até as pessoas para te desanimar. A senhora já tentou de tudo, não é? Remédios médicos, tratamentos. E se Deus quiser usar até um jovem como eu para trazer uma palavra de esperança? A mulher hesitou, mas finalmente assentiu. Daniel orou. O homem não sarou naquele dia, mas algo mudou no ambiente. A hostilidade deu lugar a uma curiosidade cautelosa. Você volta amanhã? Perguntou a esposa, enquanto ele se despedia. Daniel sorriu. Se Deus permitir, eu volto. E assim, pouco a pouco, ele aprendeu que a fé muitas vezes precisa ser semeada em solo árido, onde as pessoas estão mais feridas e, por isso, mais resistentes. O reencontro com o médico. Isso não tem explicação científica. 1 ano depois da sua cura, Daniel decidiu marcar uma consulta com o Dr. Renato, o oncologista que o havia tratado. Queria ouvir do próprio médico que estava realmente livre da doença. O consultório cheirava a álcool e papel novo. Quando o médico viu o prontuário, levantou as sobrancelhas. Daniel Ferreira? O jovem com o teratoma maligno? Sim, doutor. Eu vim fazer uns exames de rotina. O médico o encaminhou para uma ressonância. Horas depois, com os resultados na mão, Dr. Renato o olhou com uma expressão que misturava espanto e ceticismo. Daniel, não tem nada. Absolutamente nada. Nem cicatriz do tumor. Isso não tem explicação científica. Daniel sorriu. Tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. O médico coçou a cabeça, desconcertado.
Bom, como profissional eu não posso afirmar que foi um milagre. Mas como ser humano, ele fez uma pausa, eu nunca vi nada igual. Daniel saiu do consultório com os exames na mão e uma certeza no coração. Deus não só o havia curado, como estava usando sua história para abalar até os mais céticos. A tentação do orgulho. Cuidado, você não é nada. Com o tempo, o testemunho de Daniel começou a se espalhar. Ele era convidado para pregar em outras congregações, e as pessoas o tratavam com admiração. O jovem que Deus curou do câncer. Era um título que, sem perceber, começou a inflar seu ego. Até que em uma reunião em uma CCB do interior, depois de pregar com unção, o irmão mais velho o chamou para um canto. Daniel, você tá ficando orgulhoso. Ele se sentiu ofendido. Não tô não, irmão. Tô só contando o que Deus fez. O velho obreiro, com os olhos cheios de sabedoria, balançou a cabeça. Filho, quando a gente começa a achar que é especial porque Deus usou a gente, é sinal que tá caindo. Lembra de Nabucodonosor? Deus o humilhou porque ele se achou grande. Você não é nada, Daniel. Você é só um vaso. E vasos quebram fácil. Aquelas palavras doíram, mas eram verdadeiras. Naquela noite, Daniel orou pedindo perdão. Senhor, me livra do orgulho. Eu não sou nada sem o Senhor. Se a glória não for toda tua, não quero nenhuma parte. E Deus, em sua misericórdia, o livrou da armadilha que havia sido preparada para destruí-lo. O milagre no ônibus. Deus usa até um simples passageiro. Certa vez, enquanto viajava de ônibus para uma congregação distante, Daniel sentiu o Espírito Santo o cutucar. Fala com aquele homem ali. Era um senhor de meia-idade, com o rosto marcado pela dor. Daniel hesitou, não gostava de abordar estranhos, Bate obedeceu. Desculpe, senhor. Eu não costumo fazer isso, mas, o senhor tá passando por alguma coisa? O homem o olhou com surpresa, mas depois seus olhos se encheram de lágrimas. Meu filho tá no hospital. Os médicos disseram que não tem mais jeito. É um tumor no cérebro. Daniel sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquela dor. Posso orar pelo seu filho? O homem assentiu. Ali mesmo, no corredor do ônibus, entre olhares curiosos e alguns murmúrios, Daniel impôs as mãos sobre a cabeça daquele estranho e clamou a Deus. Pai, eu não sei o nome desse menino, mas o Senhor sabe. Tocai nele, Senhor. Dai vida onde os médicos só veem morte. Em nome de Jesus. 3 semanas depois, Daniel recebeu uma carta. Era do homem do ônibus. Daniel, não sei como te encontrar, mas precisava te dizer. Meu filho acordou do coma. Os médicos não entendem. Eles chamam de remissão espontânea. Eu chamo de milagre. Obrigado por ter orado. Mais uma vez, Deus mostrava que ele não precisa de grandes plataformas, só de corações dispostos a obedecer. A noite do ataque espiritual. Isso não é sonho, é guerra. Nem tudo eram vitórias. Uma noite depois de um culto particularmente intenso, Daniel acordou com uma pressão no peito, como se algo o estivesse esmagando. Ele tentou se mexer, mas não conseguia. Uma voz sibilante ecoou em seus ouvidos. Você acha que vai vencer? Eu vou te destruir como destruí Jó. O medo o paralisou. Ele tentou gritar, mas nenhuma palavra saía. Então, de repente, uma frase veio à sua mente. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Com o esforço sobre-humano, Daniel murmurou. No nome de Jesus, sai. Imediatamente a pressão sumiu. Ele se sentou na cama ofegante, suando frio. Aquele não tinha sido um pesadelo. Had sido um ataque espiritual real. No dia seguinte, ele procurou o irmão Paulo e contou tudo. O pastor ouviu com atenção e depois disse: Isso é normal, filho. Quanto mais você servir a Deus, mais o inimigo vai te atacar. Mas lembre-se, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Você não está sozinho. Daniel aprendeu que a vida cristã não é um mar de rosas, é uma guerra. E só vence quem está armado com a palavra e a oração. O batismo de fogo, quando a fé é testada até o limite. Anos depois, Daniel enfrentaria sua maior prova. Sua própria esposa, Ana, foi diagnosticada com uma doença autoimune rara. Os médicos disseram que ela poderia ficar paralisada. Por que agora, Senhor? Ele chorou ajoelhado no quarto do hospital. Por que a mulher que eu amo? Mas em meio às lágrimas, uma paz o invadiu. Ele se lembrou de todas as vezes que Deus o havia sustentado. Se Deus era fiel antes, seria fiel agora. Ele pegou a mão de Ana e orou. Pai, eu não entendo. Mas eu confio. Se a senhora tem que passar por isso, que a tua glória seja revelada. Mas se for da tua vontade, cura-a, Senhor. Em nome de Jesus. 3 meses depois, os exames mostravam que a doença havia regressido. Os médicos chamaram de inexplicável. Daniel chamou de fidelidade. A mensagem que nunca muda, Deus ainda está no trono.
Hoje, aos 35 anos, Daniel Ferreira é um obreiro respeitado na CCB. Já viu centenas de curas, mas também já chorou por aqueles que partiram. Já foi aplaudido, já foi rejeitado. Já duvidou, já creu. Já caiu, já se levantou. Mas uma coisa nunca mudou, sua certeza de que Deus ainda faz milagres. Em cada reunião, ele repete a mesma mensagem. Muitos dizem que os milagres acabaram, que Deus não fala mais, que a igreja de hoje é fraca. Mas eu tô aqui para dizer, Deus não mudou. O que mudou foi o homem. A gente quer milagres, mas não quer jejuar. Quer bênçãos, mas não quer obedecer. Quer cura, mas não quer santidade. Ele faz uma pausa, olhando nos olhos da congregação. Eu já estive no vale da sombra da morte. Já senti o cheiro do túmulo. Mas Deus me tirou de lá. Não porque eu era especial, mas porque Ele é misericordioso. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Então, com os olhos brilhando e a voz firme, ele conclui. A pergunta não é, Deus pode? Porque Ele pode tudo. A pergunta é, você crê? Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas com fé, ele sorri, com fé, até os montes se movem. E o povo responde em uníssono, com lágrimas e alegria. Glória a Deus! Este testemunho é uma compilação de relatos reais de irmãos da CCB que experimentaram o poder de Deus em suas vidas. Que ele sirva para fortalecer a fé dos que creem e desafiar os que ainda duvidam. Porque no final das contas a pergunta não é se Deus ainda faz milagres, mas se nós ainda temos fé para vê-los. Fim. Ou melhor, até a próxima batalha, até o próximo milagre, até o próximo, até aqui.